Olá! Hoje a gente vai estar comentando sobre um vídeo que eu gravei, mais especificamente, de uma luminária de mesa Pelicano. Eu não sabia que era esse nome, desse mesmo modelo ou algo parente. Essa luminária tem esse design que se remete a um pelicano. Também eu pesquisei um pouco sobre ela. A data de fabricação, né, de começo de fabricação foi ali década de 70 e 80, geralmente usado para escritório mesmo, tipo assim, usado também para leitura, mais antigamente, e eu vou estar usando basicamente para utilizar na minha mesa de costura. A luminária que a gente vai estar consertando, essa luminária amarelada, ela tem esse tom amarelado. Mais pra frente eu vou tentar pintar ela, deixar nesse tom mais cromado, que nem a gente viu no exemplo. Aqui primeiro eu vou testar se eu liguei ela na tomada, né? Mas eu vou testar esses dois pontos para ver se está passando alguma voltagem, para ver se o problema não é nesse transformador. Eu acho que é um transformador. Acho que ele, não sei se ele diminui a voltagem, não sei se isso é bivolt. Não tem nenhuma especificação embaixo da lanterna, né? Aqui ela já é desmontada, não gravei a parte de desmontagem dela, mas basicamente só tirar esses três parafusos aqui. Essa é a parte de cima, né? Que seria na parte de baixo. Ela veio com uma parte quebrada também, que eu preciso consertar. Eu não consertei nesse vídeo. O intuito era fazer ela ligar. E depois que eu vi, depois fechando que eu vi que tá com esse defeito. Então existem mais duas coisas pra gente fazer nela, que é pintar e arrumar essa parte aqui, que ela tá quebrada. Aqui eu tô testando a voltagem, já tinha ligado ela na energia para verificar se estava passando alguma coisa. Usei um multímetro. Ali dá para ver que o quão precário tá a tomada dela, né? Eu pensei que funcionaria, né? Mas já olhando de cara eu vi que tava zoado. Cortei ela fora porque eu verifiquei que não tava passando nenhuma energia nela. E aí o segundo teste que geralmente a gente faz, que é um teste de continuidade, para ver se tá passando voltagem, tá passando algum tipo de energia no cabo, se ele tá quebrado, se ele tá, enfim, para ver se o cabo tá funcionando, porque aqui já tinha um remendo. E aí eu não queria refazer todo o processo, soldar aqui, que às vezes esses pontos antigos de solda não pegam, tem que limpar bem para pegar e tal. Aí eu preferi fazer esse teste antes de tudo. Aí eu dividi os cabos para conseguir fazer o teste. Aí eu tô decapando ele, né? Pra eu conseguir decapar as duas partes. Decapando as duas partes, deixando o fio de cobre pra fora, né? Com a minha ferramenta da Chevrolet. Uma ferramenta mais desgastada do que tudo. Deixei a partezinha pra fora, enrolei pra não ficar ruim na hora de testar. Mesma coisa, outro lado. Pressionou, puxou. Só que tem que ter um jeitinho que no começo eu cortava todos os cabos. Você tem que aprender a mexer com a ferramenta, senão tu vai cortar todos os cabos. Quase dei um soco na câmera, de praxe. Agora eu testar com o multímetro, enrolando uma ponta.
pode escolher qualquer ponto. O certo não tem o negativo e positivo. No caso, a gente só vai testar a continuidade para ver se tá passando energia. Coloquei ali no teste de continuidade. Acho que esse é o nome certo. Às vezes eu posso estar errando, porque mediano em tudo. A gente vai testar ali nos 2 pontos para ver qual que responde. Aí, um respondeu. Então a gente já sabe que o cabo ele tá bom, o cabo não tá ruim. Significa que dá para utilizar o cabo existente, né? Então o defeito ali a gente já encontrou, que o defeito era só na ponta. Aí eu já tinha comprado a tomadinha para utilizar. Então o defeito mesmo era só naquela ponta que a gente cortou ali. Pontinha aqui. Essa pontinha. É o que estava quebrado. Agora a gente vai jogar no lixo. E só vai trocar a parte da tomada e testar. Para ver se está tudo correto. Eu tenho uma outra lamparina dessa também. Outra luminária dessa. Que eu já consertei algumas vezes. Já tinha quebrado aí. Aqui a gente consegue ver exatamente onde quebrou e precisa arrumar. Que é essa parte aqui. Tá quebrada. Que pertence aqui. Que é essa areazinha aqui. Quebrou. E não foi na hora que eu abri que quebrou. Ela já estava quebrada. Já tinha descolado já. E aí a outra luminária dessa que eu arrumei, o botão quebrou. Eu comprei um botão igual, só soldei as 2 pontas. Voltou a funcionar normal. Nunca tive uma grande dificuldade para arrumar essas luminárias. Aí tomadinha simples que você compra no mercado. Antes eu tentava... Sempre quando eu tinha que substituir essas tomadinhas, eu tentava fazer esse processo sem tirar elas, sem tirar os pontos, né, de ligar na tomada. Eu tentava fazer dentro da casezinha, né, da tomada, né, mas é muito melhor você retirar ela e fazer esse processo fora. Aí eu tô sendo um pouco teimoso, né, eu deveria ter tirado pra ficar um pouco mais fácil, mas eu tendo a esquecer algumas coisas simples que eu já fiz. Então eu vou tentar colocar no negócio. Muito mais fácil tirar da case os 2 lados. Aí só meio que enrolei, prendi o fio ali no parafuso para ficar bem fixo. Porque não tem segredo aí, não tem solda, é só você enrolar o parafusinho na ponta e parafusar novamente que ele vai estar bem fixo. Bem difícil isso sair daí. Provavelmente nunca vai sair daí. 99% de chance disso não sair daí de forma alguma. Só parafusar novamente. Fazer a mesma coisa do outro lado. Não foca nunca. A câmera do celular não foca nunca. Ainda ficou com um defeito verde em cima na gravação. Mas deu pra ver ali que é só coisa simples. Tira o outro lado. Mesma coisa. Desenrolou. Aí o parafuso tende a cair no chão sempre, né? Eu acho que provavelmente essa luminária já deu algum problema, porque aqueles cabos ali tem cores diferentes. A gente consegue observar que tem cores diferentes aqui. Então provavelmente já houve uma modificação aqui. E você percebe que nessa parte aqui também
é um pouco diferente. Não sei se ela veio assim, se ela era assim, ou se teve uma modificação, né, depois de outra pessoa que abriu ela. Uma coisa que eu notei vendo o vídeo novamente, que eu esqueci de fazer a limpeza interna da case dela, é importante fazer. Pelo menos uma limpezinha interna da case, do que você tá arrumando, né, pra ficar tudo limpinho. E aí já colocado os dois pontos dentro, só encaixei novamente, sem segredo algum, encaixado ali. Às vezes, dependendo do fio, se o fio é um pouco mais grosso, tem que modificar essa caixinha aí, tem que cortar umas dessas partes aí de dentro do encaixe interno dela, da encaixe interno da tomada, mas dessa vez foi de boa, só tive coloquei ao contrário, tô arrumando novamente ali. Encaixado. Tô encaixando a parte do fio, esqueci de gravar. Olha, agora sim. Essa parte tem um desenho de como é que você pode colocar o fio, assim você consegue fechar ela de uma forma tranquila, sem ter que modificar a caixinha. Aí já fechado. Agora é só parafusar. Cuidado para não perder o parafuso. O parafuso caiu repentinamente. Sempre cai, sempre vai cair. Ainda bem que não sumiu, geralmente some, né? Mágica. É interessante porque essa luminária, ela tem até uma parte, tipo uma parte de parafuso que você pode parafusar lá na parede. Eu acho isso muito diferente, nunca vi esse tipo de luminária presa. Eu tenho uma outra, que é de uma empresa específica. Acho que é uma empresa, acho que até é japonesa. Que é a que eu citei antes, que eu consertei algumas vezes. Aí eu tomei um susto, porque eu já coloquei na tomada, ela já ligou, dá pra ver o alaranjado aqui. Tomei um mega susto, principalmente porque eu não sabia o que esse componente era. Mas eu acho que é um transformador, parece muito com um transformador. Aí eu vou testar a energia pra ver se tá tudo certo, que eu fiquei curioso pra ver se era alternada ou contínua que passava. Aí era alternada. Não sei porque, eu acho que esse transformador é porque deve ser bivolt, alguma coisa assim. Não sei, não tem especificação técnica. Vale a pesquisa para saber. Porque aí tava passando uma voltagem menor. Agora a montagem dela, como eu já tinha feito outras vezes, a montagem simples, aí eu não, a montagem na verdade é um pouco chata remontar ela, porque tinha todos esses cabos espalhados, eu meio que desenrolei os cabos, tentei desenrolar os cabos para ficar da melhor forma possível, para encaixar novamente, caso eu precisar abrir novamente ela para fazer algum conserto interno, fique melhor. E é sempre interessante quando assim se mexe com algo que tem de eletrônica e fios. Isso serve para qualquer área que tenha fios. É bom você deixar organizado o máximo possível os fios dentro. Eu tentei dar uma mini organizada ali, tipo, nada muito grande, ainda ficou um pouco bagunçado. Mas tentei mais pra que nada se embole quando você tá fechando. Algo engraçado aqui da primeira vez que eu remontei uma dessas. Tive muita dificuldade, porque ela é muito. É um plástico um pouco duro. E os fios também atrapalharam um pouco. Mas tirando isso, a montagem dessa foi de boa. E essa parte aqui, que seria o pescoço do flamingo, né?
ficava caindo toda hora. Então era. Quando eu tava tentando mexer o negócio caía, era um pouco chato. A única coisa que ficou meio solta foi essa parte daqui da frente, por causa que aquela parte que quebrou foi exatamente aqui. Mas de resto, as outras partes ficaram bem fixas. A gente vai fazer um teste. Agora a parte de. Agora a parte de remontar ela definitivamente. Aí eu liguei a outra, que é a modificada, que tá bem aqui atrás. Dá pra ver ela de relance aqui. Essa daqui, mas eu modifiquei ela. Tirei a lâmpada original dela e coloquei uma lâmpada aqui. Outra coisa pra eu arrumar. Eu desmontei um carregador universal de bateria. Dá até pra ver que a parte onde quebrou eu mantive o parafuso porque tem por que tirar. Aí de novo aquela grande dificuldade de colocar um parafuso, como sempre. Como eu tinha dito anteriormente, não tem nenhuma marca embaixo, que só fala a voltagem, tá 110, aqui os watts eu acho. Mas não diz nada além disso. Parafusado, iremos testar ela. Como dito, a luz funcionou certinho, tudo certo, ligando normalmente. O único problema que eu não sei se é um problema ou se é ela assim que ela demora alguns segundos para ligar. Não sei se é por causa do tipo de luz que ela tem, que é um tubo. Não sei especificamente que tipo de luz que tipo de esqueci, fugiu o nome. Lâmpada, que tipo de lâmpada é aquela? Então não sei dizer se é específica dessa lâmpada demorar mais ou é alguma coisa com a voltagem ou algo do tipo com o transformador que tem internamente, porque essa outra aqui da Taz Gibra não tem, essa outra não tem isso dentro. Então, só um adendo. Eu tava vendo aqui que a Taz Gibra, na verdade, eu sei que isso daqui é uma resposta de IA e assim, eu tenho minhas ressalvas com IA, etc, etc. Mas eu estava lendo aqui e aí, como diz no resuminho aqui, a Taz Gibra na verdade é brasileira. Só que teve uma pesquisa de mercado, uma pesquisa, alguma coisa assim. O cara teve essa ideia viajando pela Coreia do Sul e pela China, se eu não me engano. E aí aqui entrando no sitezinho deles, obviamente que aquela luz é da década de 90, provavelmente, mas aqui no site que eu achei um pouco interessante é que tem, tipo, a historinha deles, você vai passando aqui, eles têm, tipo, historinha e tal. E a gente vê como ela ficou, né? Por fora eu já tinha dado uma limpezinha nela, ela tá bonitinha e ela tem essa luz amarelada, bem amarelada. Essa outra aqui que eu modifiquei, a gente vê aqui uma forma diferente. Depois em outros vídeos eu mostro. Dá até pra ver que o botão não é mais original, porque eu mudei um botão e mudei aqui. Porque tipo, tinha quebrado a luz e eu não tinha uma substituição. E também eu não sabia como substituir, então eu fiz uma modificação, só fiquei com case mesmo. E a luz ficou assim, ficou perfeito, ligando ok. A única coisa que, como eu disse anteriormente, que acontece é essa demora para ela ligar. Nos próximos vídeos de arrumando coisas, fazendo qualquer outra coisa do tipo arrumando, fazendo beat,
mexendo com o computador, ela vai aparecer. Provavelmente nos vídeos que eu tô costurando alguma coisa ou fazendo algo do tipo. Porque eu coloquei ela na minha bancadinha de costura. Tirando isso, tá perfeito. Mais pra frente eu vou tentar mudar a coloração dela. Deixar na mesma forma da que a gente viu no exemplo. Deixar nessa coloração, ou essa coloração aqui, ou pintar ela totalmente de preto. O que eu acho uma boa ideia. Com spray eu acho que fica legal. Não precisa desmontar, acho que é só fazer a proteção, né, da luz. Acho que é o suficiente. Desmontar, acho que ela toda seria um grande trabalho. Ou não também, seria um novo desafio, talvez. Ou deixar assim, né, internamente, tipo, só pintar o por fora, pode ser. Então é isso, espero que tenham gostado dos vídeos. Mais vídeos consertando coisas, costurando coisas, fazendo música, etc. Vai sair, espero que eu consiga fazer mais coisas. Esses vídeos são mais pra arquivar as coisas que eu tô fazendo. Talvez seja útil pra alguém. Talvez ensine alguma coisa. E é isso. Até a próxima.